Olá, esse é mais um episódio do Debate Brasil, que é um podcast do Instituto Arrecife, em parceria com a Unipol. Eu estou aqui com a doutora Lília Nunes. Muito obrigado. Ela é advogada, mestre em Direito, tem uma trajetória também dentro do governo federal, no Ministério da Família. Tem uma obra e uma militância, na verdade, pela vida contra, né, o aborto. E eu acho que isso a gente vai, naturalmente, né, vai levar à frente. Então, primeiro, muito obrigado por estar aqui, pela disponibilidade. Obrigado. Eu que agradeço, a Ramiro também, já é um amigo de longa data, né, que a gente já conheço o trabalho, acompanho. Parabenizo também por essa iniciativa, né, tanto pelo seminário, mas todas as consequências desse seminário a nível de conscientização, de formação, não só acadêmica, mas política também, porque é um tema da ordem do dia, né, o futuro do nosso país. Então, agradeço o convite, não só para participar do seminário, mas também aqui do podcast, e vai ser uma alegria estar aqui com você, estar aqui com vocês também, nesse momento, nesse trabalho em conjunto. Maravilha. Bom, você fez o comentário da mesa da doutora Ângela Gandra Martins, que foi, né, colega, enfim, de trabalho, né, no Ministério. A gente trouxe justamente de propósito, né, foi uma honra ter a professora Ângela e você, por esse trabalho, essa relação, enfim, com o direito de família, a preocupação, trazer políticas públicas de família, até porque, especificamente sobre a questão do aborto, o ativismo judicial é uma das linhas de ação, né, que substitui, inclusive, todo o debate político, o debate legislativo. Então, a gente percebe claramente que que não é um fenômeno apenas brasileiro, acho que você até aborda isso no livro, né, mas é uma forma de entrar, de impor certas políticas para além do debate democrático, digamos assim, né? Então, eu queria que você comentasse brevemente né, se você gostou do evento, a importância dele e especificamente aquilo que você comentou, né, da fala da Ângela Gandra. Então, Ramiro, assim, o evento para mim foi um evento de alto nível, porque ele pôde reunir acadêmicos, especialistas, parlamentares que atuam. O futuro do Brasil está na mão de quê? Dos políticos, mandatários que nos representam hoje. Então, a gente também pôde ter essas presenças contempladas no evento, presenças internacionais também que nos trouxeram subsídios, é uma interlocução que renova os nossos horizontes para pensar no futuro do nosso país. Então, foi um seminário, foi um debate, foi uma reflexão de alto nível. Então, parabenizo por unir, né, esses diversos atores nesse seminário que, né, para mim é um enriquecimento muito grande, e estar do lado da doutora Ângela sempre é uma grande alegria, né? Então, a doutora Ângela é uma jusfilósofa, né, com doutorado, e que ela tem ali todo o seu norte, toda a sua atuação muito direcionada, muito conduzida, muito norteada pelo justnaturalismo, né? Pelo direito natural, né? Pelo Estado democrático, mas a partir de uma liberdade plena. Então, quando a gente depara, né, com o futuro do nosso Estado e a realidade hoje que a gente enfrenta, que hoje o maior desafio, né, para nós no Brasil é, de fato, o ativismo judicial. O maior desafio que perpassa todas as áreas, todos esses setores, inclusive a segurança pública, né? Você, como especialista, sabe disso. Então, hoje a gente trouxe o maior problema para a ordem do dia, que está controlando a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade nas redes sociais, que está controlando as políticas públicas, está controlando os atos do legislativo e, inclusive, intervindo nos atos do executivo quando se fala de segurança pública. No caso do Rio de Janeiro, a gente tem a DPF 635, né? Então, a gente percebe que, né, essa tendência, né, do agigantamento do judiciário, ele vem, na verdade, na contramão da efetivação dos direitos humanos. Ele vem como, na verdade, um grande violador desses direitos. E a doutora Ângela, ela trouxe luz, né, a esse verdadeiro sentido de liberdade, ao sentido de cidadania, né, e o quanto que essa postura e essa atuação tem atentado contra esses valores fundamentais. Eu tive até a oportunidade, na ocasião,
de trazer, de lembrar sobre a questão do processo judicial que foi julgado pelo Supremo no tocante à descriminalização do porte de maconha, né? 40 gramas de maconha. Nessa ocasião, eu tinha acabado de vir de uma comunidade terapêutica, né? Fui fazer uma visita a essa comunidade porque estava em campanha eleitoral. E eu fiquei muito surpresa, sabe, Ramiro, quando eu saí de lá e aqueles homens, eles diziam assim, olha, a gente começa com um álcool e é aquela cachaça mesmo, que eu não sei, bujudinha que eles chamam. Sim. Aquela cachaça. Plástico, assim, meio gordinho, isso, a gente começa assim, só que aquilo não vai satisfazendo e aí a gente vai para maconha e aí não vai satisfazendo, a gente vai para cocaína e vai para o crack. E esse processo é um processo que leva em torno de 10 anos. Você começa assim nas pequenas drogas até chegar às drogas mais fortes em quantidade cada vez maiores. E aí a gente vê o Supremo Tribunal Federal dizendo que portar 40 gramas de maconha, né, é no máximo uma infração administrativa, né, não tem efeitos criminais. E isso repercute na vida daquela pessoa. Aquele homem está ali, numa comunidade terapêutica, sua vida está destruída e com a sua vida destruída também destruída toda uma família, filhos, esposa, mães. Quantas mães sofrem, quantas mulheres sofrem e querem realmente a restauração da vida desses homens que são impactados. A maioria são de sexo masculino. No caso das mulheres, o maior índice é a questão de alcoolismo, mas a drogadição é no sexo masculino. Muito forte. Então, a gente vê assim, é como se o Supremo Tribunal Federal estivesse fechando os olhos para a realidade social. Mas você não acha que é uma alienação? Então, o ativismo judicial, né? É um subterfúgio, na verdade, um ativismo político, porque são decisões que impactam na vida política e substituem, na verdade, aqueles que foram eleitos e tudo mais. Mas o que você estava falando aí ao fim é que a gente pode identificar uma certa alienação, né? Um desconhecimento da realidade, porque você representou algo muito claro, né? Basta visitar um NA ou uma clínica terapêutica para entender o efeito da drogadição e o que realmente precisa ser proibido, que pode ser controlado. A gente medir essas coisas com uma aferição, um pulso real, né? Porque tem duas linhas, né? Esse pulso real e algo legítimo. Há legitimidade para atuar dessa maneira? O judiciário tem essa legitimidade? Então, Ramiro, você tocou num ponto muito interessante. Primeiro que o judiciário ele não tem legitimidade para decidir sobre questões morais e políticas numa sociedade. Então, quando ele começa a ser ele a última voz, ser ele a decidir sobre essas questões ao arrepio da atuação do legislativo, que é o poder competente, e essa competência ela está prevista na Constituição. A Constituição ela não só estabelece a tripartição de poderes, né, com relação aí a essa questão da teoria de cada um ter sua competência e atuar de maneira harmônica, mas ela também estabelece competências que são precípuas de cada poder. Sim. E nesse sentido, legislar, inovar na ordem jurídica é uma competência precípua do poder legislativo em matérias que irão impactar, né, toda a população e o sentimento moral, os valores de uma sociedade, os costumes, a visão moral de uma sociedade. Quem tem competência para isso é o legislativo. E quando a gente se depara diante, por exemplo, do caso não só da descriminalização do porte da maconha, mas também com a questão do aborto, não houve uma negligência do legislativo em discutir tais matérias no parlamento. Ao contrário, são matérias que são diuturnamente discutidas e, além de serem discutidas, são matérias em que são realizadas audiências públicas para ouvir especialistas, para ouvir lados diferentes e a pluralidade de ideias. Mas aí a gente entra num outro problema, que é algo que a própria Ângela comentou na sua conferência, que é o seguinte: ela fez uma parte de uma fala, de uma frase do ministro Luiz Roberto Barroso, que ele disse o seguinte: com essa Constituição não tem como não ser ativista.
Ou seja, a Constituição ela é tão progressista, ela empurra tanto, que aí eu te pergunto, não é difícil para um operador do direito não ser ativista, nesse sentido, dentro dessas agendas, porque parece que realmente... E a frase, como um ativista, foi sincera do ministro Barroso, que ele disse assim, não tenho como não ser ativista, porque assim, a Constituição empurra para isso. Então, é muito interessante que eu gosto muito de falar do Barroso, sabe por quê? Porque o Barroso, na época que ele era procurador, ele publicou alguns artigos sobre o tema do ativismo judicial. E eu fiz questão, Ramiro, de estudar esses artigos e de referenciar eles nos meus artigos acadêmicos, na época quando eu fazia mestrado. E você percebe que a postura do hoje ilustre ministro, ela vai mudando ao longo do tempo e, né, com toda a tranquilidade disso, de acordo com suas conveniências. Por quê? Porque num dos artigos que ele publicou à época como procurador, ele trazia os riscos do ativismo judicial. E um desses riscos, ele se enquadra exatamente nessa pergunta que você me fez. Mas, Lília, então existe um distanciamento, né, da atuação do Supremo, da realidade das pessoas, dessas famílias, das pessoas em situação de drogadição? Existe esse distanciamento. E quando a gente fala de um dos riscos do ativismo judicial, um deles foi o risco trazido pelo próprio ministro Barroso em seus artigos, que é o risco dos efeitos sistêmicos. Por quê? Porque a Suprema Corte ela não tem uma capacidade de auferir os riscos dos impactos da sua decisão judicial. Até porque ela não faz política pública, porque quando a gente encontra política pública, há instituições, tanto dentro do Estado quanto fora, que fazem aferições, medições, avaliam o funcionamento, seja para criticar, seja para referendar, tem instituições estatísticas. O Judiciário, o Supremo, na verdade, que faz o mando e atropela muitas vezes políticas públicas e decisões legislativas, não tem essa medição. Ele não tem como auferir, né? Não tem a capacidade de auferir os riscos, né? Impactos sistêmicos das suas decisões na sociedade. E como ele não tem como fazer isso, e o próprio poder não tem estrutura para isso, não tem profissionais, não tem estudiosos, não tem pesquisadores... E isso extrapola a natureza da decisão jurídica que precisa estar dentro do processo. Exatamente. Mas aí é que está, como tudo é levado para o Supremo, você falou do DPF 635, que é esse absurdo que faz com que o ministro, um ilustre ministro do Paraná, decida sobre o destino da segurança pública no Rio de Janeiro. Porque tudo chega para eles, então eles conseguem ditar, na verdade, e quase que ditando, né? Especialmente com as decisões monocráticas, enfim, uma orientação, quase que um efeito dominó incomensurável sobre as políticas públicas. Exatamente. Exatamente. E qual é o efeito de uma decisão judicial que descriminaliza o uso de 40 gramas de maconha? No Brasil, num país de dimensões continentais como o Brasil, uma realidade de narcotráfico, de polícia, de cidades com alto índice de violência e de criminalidade. Então, qual é o efeito disso? Né? É muito alto. Além disso, e eles não querem fazer, eles não querem pagar o preço dessa conta. E eles canetam de acordo com critérios subjetivos, inclusive com ideais, com pensamentos ideológicos, de acordo com o subjetivismo de cada juiz. E, principalmente, né, contrariando a disposição constitucional que estabelece a competência principal de cada um. Mas, Lília, por que existe, então, o sistema de controle concentrado? Olha, e o princípio da inércia do judiciário? A gente sabe que se o judiciário ele é chamado, né, se ele é convocado a se manifestar, se o processo ali é submetido, ele precisa decidir. Mas o Poder Judiciário pode exercer a autocontenção em situações em que ele, de fato, né, analisando com a técnica jurídica, possa reconhecer que se trata de debate de outro poder. Que não está na sua competência. Exatamente, que se não está na sua competência, inclusive, existe instrumento jurídico para ser utilizado, que é o mandado de injunção.
em que, inclusive, com essa ferramenta, com esse instrumento, o Supremo ou o Poder Judiciário ele não tem sequer a competência de legislar. Ele manifesta que existe uma omissão do poder competente e direciona para que esse poder competente, no caso o legislativo, atue dentro do prazo, se manifestando e legislando sobre o caso que se entende por omisso. Então, existem mecanismos para que o judiciário possa exercer a autocontenção e evitar o risco, né, de efeitos sistêmicos indesejados que vão trazer problemas graves que nunca mais poderão ser sanados numa sociedade, como é o caso, né, da questão da criminalidade na DPF 635, o que aconteceu no Rio de Janeiro. Você não consegue voltar atrás. De lá para cá, vidas que foram destruídas, ao aumento do crime organizado. Você acredita que é possível uma autocontenção a partir dessa ponta do Supremo? Por exemplo, eu mencionei, né, eu não sei se você se deparou bastante com a literatura do ministro Fachin, que é uma das figuras do direito de família no Brasil. Mas é muito forte a percepção de que alguns ministros têm uma agenda para ser exercida. O Barroso é o mais claro. Assim, eu tenho uma agenda e eu quero aplicar essa agenda. O meu sonho é aplicar essa agenda. É bem até franco nesse sentido. Exatamente. Alguns outros, mas o próprio ministro Fachin tem ele expressava isso na sua obra, né? A gente está falando assim, até academicamente, um prognóstico ali em relação à visão que ele tinha dentro do direito de família. Então, você não acha que é difícil pensar que uma autocontenção seja possível? É difícil. Assim, considerando, né, toda a atuação, todo o ativismo, todo o protagonismo e esse agigantamento, né, porque eles... todas essas decisões e todas essas manifestações deles cada vez mais trazem um poder maior. Também tem essa questão deles quererem, né, ter o poder sobre tudo, né? Então, a gente percebe que existe uma tendência clara e expressa em todas as áreas, não só no direito de família, na área de segurança, Sim. na área que envolve questões, as diversas questões, as questões das liberdades, né? Liberdade de expressão, a questão do controle da rede social, das mídias sociais. Em tudo a gente percebe, inclusive situações em que o próprio Supremo Tribunal Federal é ele quem instaura o inquérito, ele investiga, ele acusa. Ele faz o papel de todos os agentes da área de segurança e mais o papel de judiciário, né? De acusador do Ministério Público. Então, diante de uma atuação dessa, não há como ver que o cenário é cada vez mais devastador. Ele é de ampliação e não de refluxo. Exatamente. Agora, uma pergunta que você me fez. Lília, mas, né, a Constituição, ela é aberta, ela é principiológica, ela favorece uma atuação proativa. Ela favorece uma atuação proativa, mas dentro daquilo que está previsto na Constituição e não uma reinterpretação que vá ferir a mens legis do Constituinte originário. Porque o que se está acontecendo no Supremo é porque eles estão reinvertendo a própria proposta principiológica para fazer legitimar interesses que são interesses outros. Mas há uma briga e não interesse social. Há um conflito aí de princípios, né? Porque em nome de princípios também que eles defendem as suas decisões, né? Por exemplo, toda essa discussão em relação ao aborto, né, foi a decisão final da última da ministra Rosa Weber, não foi? Sim. Que é uma coisa assim infeliz, né, de terminar a carreira daquela maneira. Exatamente. Mas até bom, acho que a gente pode tocar nesse ponto, aí você já fala também um pouco da sua militância, do seu livro também. Sim. Enfim, como na verdade eles argumentam a partir de princípios, Sim. Inclusive para defender a luta contra a vida, de alguma maneira. Só que eles usam desses princípios, mas se a gente for retomar ali os anais, né, do Constituinte, né, da toda a elaboração da Constituição, os debates, não há que se não negar há abertura para... Exatamente, de que a intenção do legislador originário era, de fato, preservar a vida, então, mesmo como um direito inviolável. Mesmo dentro da quadratura
de uma Constituição que muitos questionam pelo seu progressismo, a questão da vida, havia um consenso da preservação. Exatamente. Tá. Né? Além do consenso da preservação, a gente vê isso não só no artigo 5º, que é o artigo mais aberto e principiológico, que traz ali os princípios e garantias fundamentais, mas se a gente for lá no 226 da Constituição, no parágrafo 7º, quando fala da paternidade responsável, né, que fala que ela é amparada, a paternidade responsável é amparada nos princípios, o planejamento familiar é amparado no princípio da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. Ou seja, o planejamento familiar ele não é sinônimo de direito a fazer aborto. Sim. Ele é uma decisão, é um direito fundamental do casal, uma decisão livre, né, de quando ter, como ter esses filhos, né, em que momento vai ter, e que ninguém pode se intrometer, nem o Estado pode decidir sobre isso. É um direito fundamental, uma liberdade do casal. Agora, né, uma vez que eles, né, têm ali, né, se decidem a ter relação e, como consequência, uma criança é concebida, ali já se tem uma realidade, né, de pai e mãe. A paternidade já está presente, a maternidade já está presente. E é uma paternidade e maternidade responsável. Desde o momento da concepção já se tem ali um filho e uma filha. E o princípio que ampara esse planejamento também é o da dignidade da pessoa humana. Então, o que é o embrião em formação se não um ser humano como nós? Então, não há dúvidas, né? Os prêmios Nobel da ciência, né? É mais avançada, cada vez mais atesta que a partir da fecundação tem um novo indivíduo humano, único, irrepetível, que nunca houve nem nunca haverá igual. Sim. Com um DNA único. E aí tá essa beleza, esse mistério, né? Que a gente acaba entrando também na seara do divino milagre da vida. Claro. Hoje, por exemplo, se a gente vai... Desculpa, bati aqui no microfone. Se a gente vai buscar reconhecer uma pessoa que está fugida do país, em qualquer lugar, se a gente não consegue identificar... Às vezes a gente vai identificar essa pessoa por uma digital, que também é uma forma, é um sinal que nós trazemos que demonstra que a gente é único. Incrível. No mundo. E isso, se a gente for pegar todas as gerações, né, de todas as pessoas que já existiram, que ainda vão existir, não tem igual, Ramiro, você no mundo. É incrível isso, incrível. Né? Cada um é muito especial. É sensacional. E no momento da concepção, essas características, né, essa identidade, esse indivíduo único e repetível, ainda que vá, né, depois Lília, mas podem ser gêmeos, podem ser trigêmeos, mas aquela informação que está ali, aquela nova vida que está ainda, né, elas são únicas e repetíveis, já estão ali, nada vai mudar, a não ser, né, replicar e gerar, né, surgir Sim. ali, se revelar que existem 2 indivíduos ou 3, mas nunca menos que isso, né, e que também serão únicos e repetíveis, né? Então, assim, diante desse avanço da tecnologia, desse avanço, dessa constatação dessa realidade... Que já está presente numa concepção moral, religiosa da sociedade. Né? Claro, a ciência veio reafirmar isso e consolidar ainda mais essa clareza, né, de que cada um é único, tem algo especial, a concepção acontece. E existem várias decisões, né, do próprio Supremo que reconhecem a dignidade da vida humana intrauterina. Certo. Né? E aí, quando é conveniente, nós vamos relativizando essa dignidade. Só que a questão toda, né, nesse ponto que a gente entra, Lília, mas a gente está entrando aqui para um debate sofisticado de interpretação hermenêutica do direito. Sim. Mas ainda que exista uma suposta colisão do direito à liberdade da mulher, da autonomia da mulher, do direito de escolha da mulher e a vida desse embrião, quando a gente fala de uma suposta colisão, a gente, numa relativização, a gente nunca pode excluir de todo o núcleo duro desse direito. Sim. A gente pode relativizar, mas no caso do aborto, a gente exclui a vida de maneira completa. No caso da mãe, que ela não tem interesse de exercer a maternidade já sendo mãe, ela não vai ter a sua liberdade de toda, né, cerceada, sua autonomia, ela pode exercer todos os atos da vida civil, Sim. né, e
entregar essa criança para adoção. Claro. Né? Não vai te retirar a sua liberdade. Exatamente, ela vai ter flexibilizado ali alguns direitos, mas nenhum direito dela é excluído pelo ato de gerar. Claro. Agora, no caso de uma ponderação e que se quer decidir, como o Supremo vem fazendo, né? Dizendo que deve preponderar, deve prevalecer a dignidade, a liberdade de escolha da mãe, a autonomia É isso que eu com queria que você relação à falasse. vida. Atualiza assim, em qual situação está o aborto no Brasil hoje. Eu até tô. Sabe uma coisa que eu fiquei preocupado? Mas isso depois, qualquer coisa, a gente vai ter que editar. Né? Não sei se é um risco até nas plataformas utilizar o termo, que a situação é tão bizarra, né? Mas a palavra é essa, né? Então, enfim, não tem como não. Você entendeu, né? Que às vezes eles pescam alguma palavra e o vídeo depois. Mas o termo é esse, enfim. Em que situação está a questão do aborto e da proteção à vida? Porque eu já queria engatar no meio da fala sobre o seu livro, em como é que ficou também a questão do Estatuto do Nascituro. Então, sim. primeiro a parte em que situação está hoje, judicialmente, né, e legalmente, o aborto no Brasil. Hoje nós temos duas grandes ameaças, né? No Brasil. A gente já tiveram várias ações de controle concentrado. Para quem está ouvindo, não entende meu juridiquês, gente. Já tiveram várias ações tramitando lá no Supremo Tribunal Federal em que essa decisão ela tem repercussão em todo o território brasileiro. Então, assim, são decisões muito sérias que quando o Supremo ele decide, ela tem uma repercussão geral. Ela não vai repercutir só naquele caso que está sendo analisado. Ela vai ter efeitos para todos os cidadãos. Na verdade, aquela decisão dele ela cria como se criasse uma nova norma. Ele atua, na verdade, como legislador positivo. E isso seria, na verdade, o maior atentado à democracia. E isso é um dos efeitos, né, terríveis do ativismo judicial, que é a politização da justiça. Ou seja, debates que são políticos, que devem ser decididos no parlamento e que o parlamento tem a competência para legislar, o Supremo analisa, decide, julga e passa a criar regra, e essa regra na sociedade passa a ser a condução, quer dizer, a sociedade passa a ter as suas normas, a sua forma de se conduzir, a forma de estar no mundo sendo disciplinada por essa decisão, por essa nova regra criada, por essa nova norma criada para o Supremo. Então, hoje, a gente pode utilizar, né, usar 40 gramas de maconha porque não vai responder criminalmente, né? Tem outros efeitos. Hoje, por exemplo, é possível no Brasil as mulheres fazerem um aborto de criança com anencefalia, porque o Supremo Tribunal decidiu, né, que nessa situação não é considerado crime, né? Não deve incidir apenas sobre a mulher. Então, hoje, se a mulher tiver 2 laudos médicos que atestem, né, intraútero que a sua criança ela tem aí o diagnóstico de anencefalia, ela pode recorrer ao Sistema Único de Saúde, infelizmente, e fazer, né, interromper a gravidez. E o profissional médico, ele pode se abster, né, de executar. E aí, como é que funciona? Nossa, Ramiro, você está entrando em situações super delicadas. Hoje, nós temos assim, um grande problema que é a questão da objeção de consciência, não só de médicos, mas de pastores, de padres, né? Hoje, cada vez mais, os médicos estão sendo obrigados a realizarem esse tipo de procedimento. O que acontece é que o médico pode se manifestar, né, e se abster de fazer, alegando a objeção de consciência, mas o que se tem percebido nos hospitais em que esse médico, ele é o único médico ali presente no plantão, ele tem sido coagido, ele tem sido obrigado a fazê-lo. E aí, quando não faz, que é um direito dele se abster, ele pode direcionar para outro hospital, mas isso tem várias consequências profissionais. É um risco de vida para o paciente também. Isso talvez seja colocado, né, como de risco. Vida para paciente depende do quadro dela, Sim. Porque a gravidez de uma criança com anencefalia não necessariamente é uma gravidez de risco. Sim. Entende? Então, uma questão é uma gravidez de risco. Pode ser que a gravidez dela seja uma gravidez de risco, mas não necessariamente, né, na maioria dos casos, a gestação de uma criança com anencefalia não gera risco de vida para a mãe.
né? Porque se assim o fosse, né, ela estaria já abarcada, né, pela excludente de punibilidade do 128, inciso 1, que é no caso de quando não há outro risco, né, que o aborto ele não é punível quando não há outro meio para salvar a vida da mãe. Só que é muito interessante, né, que o 128.1 fala assim, não é punível quando não há outro meio de salvar a vida da mãe. Porque se há outro meio de salvar a vida da mãe, não é recomendável fazer o aborto. Então, assim, o que a medicina tem para poder salvar a vida, para cuidar dessa gestante? Tem vários tratamentos, várias, né, soluções médicas, mas o aborto ele tem que ser assim, o último dessa categoria. Então, nesse caso, já estaria abarcado. No caso de uma gestação com anencefalia, ela não necessariamente é uma gestação de risco, né? E o Supremo Tribunal Federal, ele autorizou, ele legislou, ele criou uma hipótese em que o aborto é permitido no Brasil sem que o parlamento tenha criado essa lei. Lília, mas o parlamento foi omisso? Não. Tiveram projetos de leis que foram debatidos desde 2004, que se discutia, que foi quando a ação foi proposta. Foi proposta em 2004 no Supremo. Foram projetos de leis que foram submetidos a aprovar, tramitaram audiências públicas, houve debate. E o que o Congresso Nacional fez? Arquivou os projetos. Não, até recentemente, todas as eleições, o tema aparece, sobretudo as eleições majoritárias de âmbito federal, governos estaduais. E mesmo assim, né, o último, a gente comentou anteriormente sobre o último julgamento que a ex-ministra Rosa Weber participou, que teve a ver também com o assunto, né? Você lembra o que foi o tema? Teve a ver também com a questão da vida, né? E do aborto, me parece. Não, essa eu não me recordo. Os temas hoje no Supremo, na verdade, hoje, o contexto jurídico-político do aborto no Brasil é o seguinte, né? Essas sessões tramitaram, nós tivemos uma perda grande, que foi a DPF 54, né? Sim. Nas outras ADPFs, nós, graças a Deus, conseguimos ganhar, mas a DPF hoje nevrálgica, que ainda tramita, é a DPF 442, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental 442, que pretende a legalização do aborto até a 12ª semana de gestação, mas que nos seus fundamentos ela já traz, né, fundamentações que admitem o aborto até o 9º mês de gestação. Então, se essa DPF ela for julgada procedente, legalizando o aborto de criança até 3 meses de gestação, por livre manifestação de vontade da gestante, com os fundamentos que ela traz, como, por exemplo, dizendo que a criança, né, por nascer, ela não tem o direito fundamental à vida, que esse direito fundamental só vai surgir depois que a criança nasce. Sim. Diz que a criança, né, por nascer, não pode ser considerada pessoa e tantos outros argumentos. Então, que os critérios, inclusive, do Barroso é que, para que seja considerado, né, ser humano, para que seja considerado ser humano, na verdade, o critério do Barroso para que seja dotado de dignidade, é necessário que seja útil, né, que a pessoa seja útil, que tenha relevante valor social. Então, se a sociedade não entender... Exatamente. Então, se esses tipos de argumentos forem acolhidos, a gente não coloca em risco não só uma nascitura até o 9º mês de gestação. Autonomia também é outro critério, mas a gente coloca em risco a criança depois que nasceu com um dia de vida, com 2, com 3, porque, né, ela tem ali as mesmas dependências, ela depende, qual é o valor social ela pode produzir, para a sociedade não pode. A gente coloca em risco as pessoas idosas, a gente coloca em risco as pessoas com deficiências graves. Então, a gente coloca em risco a situação das pessoas que estão em mendicância, dos nossos irmãos mendigos que estão na rua, porque não tem utilidade social, que valor social tem, não tem autonomia e tantas outras questões. Então, se esses fundamentos são acolhidos, a gente vai legitimar, na verdade, né, um genocídio. Não, é um processo eugênico. Exatamente, um eugenismo no nosso país. Agora, você sabe em que pé ficou a questão do Estatuto do Nascituro? Então, no caso da DPF, ela está tramitando desde 2017, o julgamento já iniciou
E nós temos o voto já da ministra Rosa Weber. Então foi isso que ela fechou. Exatamente, é esse voto. Foi o último voto dela antes da aposentadoria. É isso. Ela pautou e emitiu esse voto, né, totalmente favorável. E percebendo que o movimento pró-vida, né, e aí eu faço parte desse movimento, médicos, advogados, pessoas de bem, pessoas independente de raça, credo, religião, é um movimento suprapartidário, supra-religioso, né? Um movimento pró-vida do Brasil. Todos se mobilizaram e quando também, eu digo assim, a voz da Igreja Católica entrou, também foi um divisor de águas para que a gente pudesse estagnar, para que a gente pudesse fazer uma virada nesse processo, porque ele foi pautado e quando os ministros foram percebendo, né, que poderia haver uma perda, que poderia haver mais votos contrários à DPF do que de fato de procedência, né, em favor da procedência da ação, a ministra Rosa Weber ela julgou e o ministro Barroso pediu vistas, né, pediu vistas do processo. Então, a gente, não sei se foi pediu vista, ele pediu destaque, desculpa. Sim. O termo correto jurídico, ele pediu destaque, porque já estava em votação. E está suspenso. Mas pode voltar a qualquer momento. Então, hoje a nossa ameaça é a DPF 442 e também, né, uma outra grave ameaça é uma DPF 1141, que também tramita no Supremo, em que foi concedida uma liminar. Essa DPF, ela suspende uma resolução do Conselho Federal de Medicina, né, que foi uma resolução de março desse ano, em que o Conselho Federal de Medicina proibiu o procedimento de assistolia fetal, no caso, que é um procedimento feito no bebê para realizar o aborto de crianças do 5º mês de gestação até o 9º mês de gestação. E proibiu por quê? Porque é um procedimento de tortura que traz sofrimento grave ao bebê. E que era um procedimento que já era proibido desde 2012 pelo Conselho de Medicina, pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, em animais. Uau. Ou seja, já era proibido em animais porque traz grande sofrimento. Então, animais precisavam passar por... Mas você sabe se existia um vácuo legal? Porque tem essas resoluções de conselhos, né? Mas anterior a isso, o próprio Supremo vai se utilizar, talvez utilize, né, essa espécie de vácuo legal nesse assunto? Não existe um vácuo legal, porque, na verdade, já havia algumas regulamentações a nível de portaria do Ministério da Saúde. Perfeito. Entende? Então, hoje, o aborto no Brasil ele não é punível em 2 casos. Risco, né? Quando não há outro meio de salvar a vida da gestante e quando essa gravidez decorre de violência sexual. Então, no caso, né, das situações em que a mulher, pela simples manifestação da palavra, diz que foi vítima de violência sexual, ela pode fazer, né, recorrer à interrupção da gravidez no Sistema Único de Saúde. Só que isso é disciplina do Código Penal. Cabe ao Executivo a regulamentação desse processo dentro do Sistema Único de Saúde. E as portarias, elas estabeleciam um limite temporal para a realização dessa prática, que era o limite de 22 semanas. Desculpa, de novo. De 22 semanas. Então, até 22 semanas se poderia ser feito ali o aborto nesses casos, porque não traria tanto risco de vida para a mulher, o bebê não estava numa idade gestacional tão avançada. Então, tem todas as questões que envolvem a literatura médica para estabelecer um marco temporal. Tá. No Brasil, sempre foi assim. Só que passaram a haver casos isolados, principalmente envolvendo menores, que é muito triste. Sim, como o caso lá em Santa Catarina. E esse foi o caso principal em que foi feito, né? A menina ela fez ela fez um aborto com 26 semanas já de gestação, 27 semanas. E quando a gente tem uma gestação avançada, nesses casos, o procedimento a se fazer é a assistolia fetal.
para depois se tirar o bebê, fazer uma cesárea. Então, se mata o bebê no ventre para fazer uma cesárea e retirar o bebê morto. Por quê? Porque fazer uma cesárea para matar o bebê fora da barriga, primeiro que é infanticídio, Claro. e segundo porque os médicos não se sentem bem de fazer um procedimento como esse. Matar um ser humano, né? Ali à sua vista, um bebê, né? Então, existe uma repulsa da área médica natural de fazê-lo, né? E sem falar que é crime, é infanticídio, porque aquela criança ela já é viável. Então, você, para fazer um aborto de uma criança viável, que é a partir do 5º mês, você só faz pela cistolia. Então, vendo tudo isso que vinha acontecendo, o CFM regulamentou e proibiu que se fizesse por assistolia. Por quê? Porque isso traz aí um sofrimento grave à criança. E o que o Supremo, o PSOL, propôs a DPF 1141, e o Supremo, né, liminarmente, agora eu não me lembro o ministro, decidiu por suspender a resolução do CFM, né, e determinar que a assistolia fetal pode sim ser feita hoje no nosso sistema de saúde. Então, hoje nós estamos tendo, né, no Brasil inteiro, bebês do 5º ao 9º mês assassinados. Bebês viáveis, que poderia ser feita uma cesárea, a criança se desenvolver, né, ali na incubadora. E você sabe em quais condições a pessoa faz a assistolia fetal? Em quais condições? São em situações em que o aborto não é punível no Brasil. Sim, por violência. São em situação de violência sexual. Certo. Então, e a outra questão, em que pé está o Estatuto do Nascituro? Você chegou a acompanhar essa? O Estatuto do Nascituro, ele sofreu... Foi uma estratégia de proteção, né, da vida. Então, como existem vários estatutos dentro do paradigma constitucional brasileiro, se tentou, né, não sei quando que isso começou, mas foi um movimento até interessante, de apresentar um estatuto do nascituro. Sim, o estatuto, ele foi inicialmente o projeto 478, né? Eu não estou me recordando agora aqui um ano, mas ele ali, o 478, ele deve ser mais ou menos ali dos anos 2000. Tá? Eu lembro que foi mais ou menos 478. Por isso. Ele foi a proposta originária. Até teve uma atuação do Bassu uma época, estou tentando consultar se eu acho por aqui o 478, tá, gente? Mas porque me fugiu. Ele está por aqui em algum lugar, o 478. Não, tranquilo. Mas eu não lembro precisamente o ano dele. Mas ele foi proposto, né? E ele sofreu diversas alterações ao longo do caminho, diversos aprimoramentos. Isso tornou, porque a princípio ele era um estatuto voltado. Quando você fala. Tá. Pode falar. Inicialmente ele foi um projeto que tinha por fim atuar nos casos de mulheres, né, que engravidam em razão de violência sexual, de dar um suporte de uma equipe multidisciplinar, de dar um suporte também financeiro, acolher essa mulher e acolher a criança, acolher a ambos nessa situação que é uma das mais desafiadoras, né, do universo feminino. É uma mulher que é engravida em razão de estupro, uma mulher que é violentada sexualmente, né? Para mim é o pior dos crimes pode acontecer. E nesse sentido, depois ele foi sofrendo, né, alterações, aprimoramentos, melhorias, e se tornou um estatuto muito robusto, contendo, né, todos os direitos do nascituro, os direitos da gestante, né, ampliando as suas possibilidades e trazendo todas as outras leis esparsas, né, que garantiam o direito da criança por nascer, e também ali, claro que quando a gente protege a criança, também protege a gestante. Ele continua tramitando. Eu agora confesso que eu não recordo qual é a comissão em que ele está sendo discutido, né? Mas ele já é um projeto de lei, já tem outra numeração, e ele já tem aí um formato muito mais recente, salvo engano, agora de 2019, 2020. Não é mais daquela época de 2004, né? 2010. Você falou dessa questão do desafio de proteger, né, a mulher, porque há uma vulnerabilidade, há situações muito vulneráveis dentro desse percurso, né, do nascimento da vida. E quando você falou ali de ter abrigos e tudo mais, isso é uma espécie de política pública que envolve também o município. Eu queria que você comentasse um pouco. Você teve aí uma batalha, né, uma verdadeira batalha aí na vereança do Rio, e uma exposição, e isso é um movimento muito grande que você fez. E como é que você colocou assim sistemas de família, o trabalho acadêmico que você tem dentro
para pensar políticas para o município, né? Na hora que você estava falando, eu já pensei nisso. De fato, isso é algo que o município pode e deve fazer, assim como toda discussão, por exemplo, em relação a mulheres que sofrem violência doméstica. Falta, né, abrigos, e muitas vezes, um levantamento que é interessante, muitas vezes até se tem, por exemplo, um abrigo, eventualmente, em algum município ou outro, mas entra um segundo desafio, que é a inscrição, a matrícula para o filho. Então, a mãe não vai, a mãe fica no bairro, em casa, mesmo sofrendo, porque não consegue ir para um outro espaço, já que não vai inscrever o filho em uma outra escola. Então, como é que você encarou essa complexidade, o papel do município nas políticas públicas, e principalmente a partir do teu trabalho político, acadêmico, enfim, e uma verdadeira entrega, né, pela vida? Ramiro, lembrei, é 478 de 2001. Eu tô aqui com a cabeça pensando várias coisas. O 478 do Estatuto, né? O primeiro, a versão original. Sim. Ramiro, assim, tudo que vai transformar a vida do cidadão, o impacto principal é a partir da política municipal, é a política local. Então, assim, eu trabalhei 4 anos no governo federal, né, no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Trabalhei como diretora na Secretaria Nacional de Política para as Mulheres. E trabalhei na Secretaria Nacional da Família. E nesse sentido, eu não posso bater aqui na mesa que treme. Gente, aqui os bastidores, né? Quando eu bato na mesa, tremido. Então, nesse sentido, foi a primeira vez que a gente teve na história do Brasil um ministério dedicado à família e uma secretaria nacional específica com olhar para a família. Então, tudo que a gente fazia lá, a gente fazia pensando no município. Todas as políticas desenvolvidas, a gente precisava, né? O nosso maior desafio, né, a razão de ser era capilarizar essas políticas, esses projetos, né, e torná-los efetivos na vida do cidadão, e só quem pode fazer isso é o município. Entende? Então, quando a gente atua numa política municipal, o bem que a gente pode fazer é muito maior, né, do que quando a gente atua numa, claro, né? Eu digo assim, é mais rápido, é mais eficaz, a gente está direto na ponta. Está mais perto, né? Exatamente. Então, a gente precisa desse diálogo com o município para fazer chegar à vida das pessoas. Então, eu aprendi muita coisa lá. Eu aprendi muita coisa, de fato, na vida acadêmica. E a minha vida acadêmica, a minha trajetória, então eu tenho mestrado em Direitos Humanos, né? Fiz na Católica de Petrópolis. Mas a minha experiência acadêmica, ela tem a ver também com a nossa experiência de vida. Então, eu sempre trabalhei como voluntária. Eu trabalhei como eu, né, sou católica, né? E a Igreja Católica me formou como gente, como pessoa. Sabe? A minha humanidade vem dessa experiência minha, né, do meu discipulado, desse apostolado na igreja, e de como filha da igreja fui formada para servir. Porque o sentido da felicidade do coração humano é o serviço. E a gente está vendo uma sociedade que se perde hoje na busca da satisfação de si. Todo mundo depressivo, todo mundo doente, todo mundo doido. Porque a nossa alegria está em servir e ir ao encontro exatamente, ir ao encontro do outro. Então, eu muito jovem, eu participei de um grupo chamado Siloé, que a gente visitava as emergências pediátricas vestidos de palhaço para levar alegria, brincadeiras e oração para aquelas crianças e aquelas mães. Então, isso me tornou quem eu sou hoje. Fiz trabalhos em abrigos de idosos também na minha juventude, visitando abrigos de idosos, fazendo festas de Natal com eles, que muitos são abandonados pelas famílias e pelos filhos. Então, a alegria de ver aquelas senhores, aquelas senhoras. Então, assim, isso foi formando quem a Lília é. Quando você fala assim, direitos humanos, para mim é isso. E além disso, depois eu fui impactada, né? Senti, de fato, um chamado para trabalhar nesse apostolado de defender a vida intrauterina. Então, a gente tem as conhecidas casas pró-vida, eu trabalho com mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, eu
participei de muitas dessas experiências, visitei as casas, ajudava no voluntariado, em conseguir mantimentos, em conseguir orientar juridicamente essas casas para se regularizarem, em dar o atendimento necessário jurídico, né? Situações de mulheres também que procuravam aborto no meio judicial, como a gente acolher, amparar, né? E às vezes até estimuladas pelos próprios médicos, pela defensoria. Então, a gente vem dessa trajetória de experiência da vida das pessoas, né? E quando a gente passa a elaborar a política pública, a gente já sabe como entende, já, pelo voluntariado, a gente já entende como isso é. Então, nesse meu desafio, nessa missão que percorri ao longo desses últimos meses, né, na vereança, eu pude propor melhorias para a vida das mulheres, né, a partir dessa minha experiência do trabalho direto no voluntariado e a partir do meu trabalho técnico-político também no Ministério. Então, projetos, propostas voltadas para o fortalecimento da maternidade, para a valorização da maternidade. Por que não pensar em trabalhos que favoreçam o equilíbrio trabalho-família para a mulher? Legislações que sejam familiarmente responsáveis para a mulher e para o homem. Eu gostei muito de algo que você abordou em alguns momentos da tua campanha, que é a partir de um estudo acadêmico, de uma abordagem científica, que é a potencialização de políticas públicas quando elas são feitas pela família. Acho que você comentou muito bem sobre como qualquer política pública é potencializada, ela ganha uma envergadura maior, né? Tem dados sobre isso, quando ela é feita através da família. Ramiro, a cada $1 investido em política de fortalecimento do vínculo familiar, nós economizamos $9 em enfrentamento à violência. O enfrentamento, depois em políticas de enfrentamento, em políticas de combate. Então, se você investe $1 em prevenção por meio de políticas familiares, você economiza $9 em política de prevenção, de combate, de enfrentamento. Quando a gente fala de uma política familiar, e aí a gente pensa na mulher, quando a gente fala de propostas que envolvam creches, escolas de qualidade, contraturno e ensino escolar, é o quê? Para que os pais, tanto o homem quanto a mulher, possam estar bem, desempenhar bem o seu papel na sociedade, como profissionais florescerem também, né, na sua perspectiva profissional, mas confiantes e tranquilos que seus filhos estão bem guardados, que seus filhos estão numa escola que vai dar toda a atenção e vai educá-los, sem, claro, substituir o papel primeiro, o dever primeiro, o direito da família de educar, né? Mas que eles vão estar tranquilos com relação a isso. Quando a gente propõe uma política de equilíbrio trabalho-família, com práticas organizacionais que favoreçam que os pais e mães tenham uma flexibilidade maior para poder cuidar dos seus filhos, por exemplo, na primeira infância, que é um período, né, fundamental para o desenvolvimento da criança, né, chave. Nós estamos o quê? Nós estamos fortalecendo a família, nós estamos prevenindo problemas futuros para a criança, né? Então, nós estamos também favorecendo com que esse pai e essa mãe produza melhor. Por quê? Porque eles estão conseguindo equilibrar as duas dimensões principais do ser humano. As duas principais dimensões, né, do seu coração humano, né, tem a ver o quê? Com a sua vida familiar e a sua vida profissional. O trabalho que edifica o homem. Então, isso não pode se opor, não pode ser um choque, né? Então, a gente pensar nessas questões, quando a gente pensa na política, hoje o nosso maior problema no Rio de Janeiro é a segurança pública. E a segurança pública, ela está um caos, por quê? Porque nós temos a criminalidade, e essa criminalidade é muito alimentada também pela questão da venda de drogas, do narcotráfico. Da estruturação familiar, de uma desordem, uma ausência de autoridade. Exatamente, mas isso vem da onde? Isso vem exatamente desse cenário, né, da família que não funciona, que a gente chama de disfunção familiar. E como a gente precisa ter políticas municipais que ensinem a família, que ajudem a família a se dar bem. Eu falo assim na linguagem mais popular, corrente, né? Sim. Que a família ajude ela a funcionar bem. E tem boas, você, assim, tanto no ministério quanto depois, você se deparou com... Dá um exemplo, se for possível, de alguma prática que, olha, isso funciona, dá certo, é difícil, mas tem resultados.
efetivos. Então, como propostas que a gente tinha, né, para atuar aí, né, na vereança, né, em projetos de leis que tinham por fim inserir o treinamento de habilidades parentais no sistema de assistência, hoje na rede de assistência social e na rede de educação. Isso já existe em alguns lugares. E isso são programas que nós implementamos como política pública no governo federal. Ótimo. E que a gente pode propor a nível legislativo, né, para que o executivo possa implementar enquanto política pública. Então, treinamento de habilidades parentais, né, para lidar com situações nos adolescentes, com situação de amor e limites. Hoje está difícil criar os adolescentes. Treinar as habilidades parentais também para auxiliar os filhos no uso adequado das novas tecnologias. Hoje, antigamente, na nossa época, os pais se preocupavam da gente ir para a rua e aprender o que não presta, se corromper, se perder na rua. Hoje em dia, eu quero mais que os meninos vão brincar na rua, porque o pior de tudo é porque hoje o mundo, a tecnologia, a internet está dentro da nossa casa, a gente não tem como proteger mais. Acessou a internet e você vê tudo, o que deve e o que não deve. Ao mesmo tempo tem um dilema nisso, né? Porque a rua se tornou tão vulnerável que a gente já tem uma geração inteira, praticamente no Brasil, de filhos de apartamento e de condomínio, na verdade, que você reproduz no máximo uma vida. No máximo você tem um condomínio que se vive ali de forma um pouco mais tranquila, mas é algo postiço de alguma maneira, né? Tem o seu limite de uma vida real. E é um drama muito grande da sociedade brasileira. Você está principalmente da classe média, em todas as classes, na verdade, porque entre a vida da rua que ensinava e tinha ali os seus desafios, suas provocações, né? Menino tinha muita briga e tal, mas ao mesmo tempo ali você experimentava de forma real a vida, e esse mundo virtual que na verdade tem suas obscuridades e todos os desafios, seus problemas, né, graves. Então, entrada precoce na sexualização, todo um drama aí que as famílias enfrentam, né? Então, o que você está dizendo é muito bem, como o Estado precisa atuar em apoio, até porque se ele não, um princípio de subsidiariedade, né? Se ele não apoia essa instituição essencial, o Estado inteiro se degrada, né? Então, eu queria até levar para você fechar sobre a gente está discutindo aqui o futuro do Estado brasileiro. Você está falando tudo coisa grande do futuro do Estado brasileiro. O nome do podcast é Debate Brasil. E o que você entende, assim, como é que você se coloca como... O que é o futuro do Estado brasileiro? Está ou não está em relação a restaurar a família, restaurar a religião, restaurar esses elementos que nos colocam no chão? Está. E a gente precisa fazer essa retomada. A gente precisa voltar às nossas origens, né? Se a gente tem essa degradação da família, até mesmo pelos relacionamentos interpessoais, hoje as relações se tornaram relações de mercado. As relações humanas, elas estão relações de interesse de mercado. Relações entre amigos, relações de mercado. Relações de namorados, relações de mercado. Cada um pode me oferecer. E hoje esse utilitarismo, esse individualismo, esse egocentrismo tem levado as pessoas a perder o sentido da própria vida. E o sentido de entender que elas nasceram de uma relação para se relacionar. Então, hoje a gente vê cada vez menos as pessoas casando e um grande número de divórcios. A gente vê aí a decadência da família, a falência da família. Só que essa é a instituição primeira. É onde as novas gerações são formadas. O papel da família é um papel insubstituível. Sem a família, a gente tem a degradação da humanidade. A gente não tem progresso econômico, a gente não tem progresso social, a gente tem o caos. Inclusive, um grande prêmio Nobel, que eu também trago aqui no meu livro, né, economista, ele fala do impacto de uma mãe que se dedica ao cuidado da casa e ao cuidado dos filhos, o impacto disso na vida de uma criança em fase de desenvolvimento, no seu processo educacional. Ele vai ser um profissional, né, um adulto, sim. Emocionalmente, né, intelectualmente muito mais preparado, formado, mais seguro de si,
para produzir, se colocar e ajudar na geração, né, no desenvolvimento do seu país, do seu desenvolvimento da sua cidade. Então, ele demonstra isso, né, como na economia, como que a mãe, a presença da mãe em casa é um grande capital para o desenvolvimento do país. E hoje a gente fala, né? Eu como mulher, é até um desafio falar sobre isso, né? Eu trabalho, tenho minha profissão, mas a gente fala cada vez mais da saída da mulher de dentro de casa, né? Da retirada. Mas Lilian, mas você foi candidata a vereadora? Você está falando, eu sei, eu tenho desafios, mas a gente precisa, e é justamente para ajudar a levar políticas para que os pais possam viver bem o seu papel, para que a família possa funcionar bem, que eu encarei essa missão, porque a gente entende na pele como é. Não que a mulher não vá trabalhar fora, não que ela não vai se realizar profissionalmente, não é isso, mas a gente precisa entender qual é o papel do pai e da mãe nesse processo. Não, e fazer um balanço sobre a transformação urbana ocidental dos últimos tempos, porque na verdade foi um processo de escolha, o formato de família, cada vez que vai se tornar, e já está se tornando, um problema de previdência cruel para os países, e o Brasil, um país que está envelhecendo, uma taxa de natalidade baixa, e um atrofiamento da família. E isso teve um impacto, porque é uma escolha que uma sociedade faz quando outrora, né, o homem trabalhando conseguia suprir uma família inteira, hoje o homem e a mulher não conseguem mal suprir uma casa. Então, enfim, o debate precisa ser feito, não pode ser constrangedor a gente falar do assunto. Exatamente. Acho que esse é um tema... Exatamente, a gente sabe que as necessidades foram levando, né? As escolhas foram sendo feitas nesse sentido, mas a gente precisa fazer uma retomada, uma reflexão, para a gente não se perder dos nossos papéis, do nosso caminho. E se a gente tem a falência da família, a gente tem a falência do próprio cidadão. Por quê? Porque quando uma pessoa está doente, o Estado não vai ter como cuidar lá na tua casa. Ele vai cuidar no hospital em situações graves de internação. Mas quem vai cuidar é a família. Se a gente tem um bebezinho, você é pai de bebezinho, né? Quantos meses tem sua filhinha agora? Margarida fez 2 meses. 2 meses e tem um bebezinho, imagina, totalmente dependente dos seus pais. A gente não tem como institucionalizar esse cuidado. Aqui a pessoa idosa, né? A gente, claro, a gente está vendo aí, né, as casas de cuidado com os idosos e tal, instituições, né, de longa permanência. Ok, você vai fazendo isso, mas você pode trabalhar uma interação com a família está ali junto, realmente não precisa, mas está ali sempre acompanhando, interagindo, mas o ideal é que essa pessoa idosa seja cuidada no ambiente da sua família. Por quê? Porque ninguém pode dar, nenhuma instituição pode dar a resposta que a família vai dar. Perfeito. Então, se a gente tem a falência da família, a gente tem a falência da pessoa. Porque a função de cuidado, a função de segurança, a função de proteção, a função de formação da personalidade, ela vem da família. É ela quem vai repassar os valores e as tradições, né, a formação humana para essa criança. A escola, a comunidade, ela vai atuar de maneira complementar. E é importante que você disse que há pesquisas e dados, informações para reforçar esse apelo, né? Na verdade, claro que perpassa toda uma discussão moral, que é importante, religiosa, mas você trouxe ali dados, né, como desse especialista, o impacto até mesmo econômico, né, de você ter um cidadão bem informado, uma pessoa sólida emocionalmente, ela tem uma relação direta com relação com os cuidados. Isso na segurança pública é muito discutido, assim como os gatilhos para uma juventude criminal, eles vêm, por exemplo, da falta da presença do pai, é algo muito forte, da própria articulação da mãe com o pai. Isso é um grande gatilho, não é um determinismo, essas coisas são ciências humanas, então é algo muito mais complicado, mas são gatilhos que se abrem. Então, e aí todo o caminho a ser percorrido em relação a pesquisas na área de família, e delinquência, na área de família e liberdades, enfim. Realmente eu acho que é o mérito de trazer o assunto à tona, e por isso que... O aumento do número de famílias monoparentais e essa relação
com a questão dos menores infratores hoje, né? O número de menores infratores, todas essas questões estão relacionadas. Isso tem a ver o quê? Com a fragmentação e com a reorganização da família a partir desses impactos, dessas decisões ao longo do tempo. Perfeito. E a gente não que a gente precisa apoiar se existe um grande número de famílias monoparentais, como que o Estado pode dar um suporte, um apoio para que essa família, nesse cenário, possa funcionar bem, para que essa mãe possa cuidar dos seus filhos, para que ela se tenha segura, para que essas crianças cresçam livres, longe, né, de propostas que possam corromper os seus ideais, para que as crianças tenham um projeto de vida. Hoje a gente tem uma situação de sexualização precoce, né, alarmante, grande. Hoje tem também aumento de casos de pedofilia. Tudo isso tem a ver com essas situações da degradação da família. Do âmago. Lília Nunes dos Santos, a gente recebeu aqui. Muito obrigado. Foi, enfim, mais um desses assuntos que a gente podia passar aqui. Deixa eu só falar uma coisa que me veio aqui rapidamente. Claro. Muitos países, quando a gente fala da questão da transição demográfica, também é um outro tema que eu trabalho muito aqui no livro, né? Trouxe alguns especialistas que vão falando isso, né? E não falam de hoje. Tem países, né, como por exemplo a própria Índia, a própria China, em 2015 já reverteu a política do filho único, né? Foi na época que eu estava escrevendo o livro, né, de 2016. Então, assim, a China estava revertendo isso. Países como a Inglaterra estão incentivando, né, com políticas mesmo de incentivo de bolsas financeiras para que as pessoas tenham filho. Gente, na Inglaterra, hoje, as meninas usam o aborto como método de contraceptivo, porque a legislação depois de implementadas, a geração que foi nascendo sob a égide dessa legislação, elas não usam o aborto como se fosse um método contraceptivo. Engravida, aborta. Ou seja, é um declínio de natalidade, o caos. E hoje os países estão fazendo um movimento de incentivar a natalidade e um movimento de políticas públicas de atenção à família, de apoio à família e de investimento também financeiro, né, de auxílio financeiro para pais e mães serem estimulados a terem filhos. Claro. E o que a gente tem como isso? A gente tem a derrocada da humanidade, o envelhecimento da população cada vez maior. E o Brasil não está atrás, não. O Brasil já tem uma taxa europeia. Exatamente. O Brasil, a taxa de reposição, né, da população é de 2,1. O Brasil estava em 1,6, agora acho que já está em 1,4. Na época que eu escrevi o livro, estava em 1,6, agora está em 1,4, né? O número de filhos por casal, né? Então não tem a reposição mais. E como vai ficar? O Estado não vai dar conta, o Estado não consegue cumprir o papel da família. É a falência da humanidade. Não, é grave, é muito grave. É isso, mas é isso, Ramiro. É um papo que a gente queria falar de família, né? Então, é por isso que eu me coloquei porque tem muitas nessa camadas missão. nisso. Você já levantou uma camada demográfica que é uma tragédia civilizacional, na verdade. A gente não está falando de algo menor, não. É algo muito grande, de um impacto, enfim, pelo destino desses países e do nosso também. Exatamente. Então foi por isso que eu decidi abraçar essa missão da vereança, e quando a gente pensa na família, é um dever de todos nós cuidarmos, né, desse bem maior, que é a família. Parabéns, muito bom. É isso, obrigada, Ramiro. Obrigado a todos por mais um episódio do Debate Brasil.